pessoal, vamos falar hoje sobre árvore, mais especificamente árvore binária e árvore de busca binária. Todo esse material vocês vão ter lá na seção de conteúdo, a apostilinha que está falando toda essa parte que eu estou comentando, mas a nossa aulinha hoje seria para demonstrar o uso da árvore de busca binária. Voltando então um pouquinho mais para o começo, né, o assunto árvore. A árvore é uma das estruturas de dados que permite a gente armazenar um conjunto de elementos numa sequência lógica. Então, vocês já viram o conceito de outras estruturas, que seriam a lista, fila e pilha, que elas podem trabalhar da forma linear, ou seja, sequenciais dentro da memória, através de um vetor, e em forma encadeada, com alocação dinâmica de memória. A árvore em si, ela não permite a forma linear, como as outras três estruturas. Por quê? Porque ela não tem os elementos um após o outro, né? A árvore é uma estrutura, então, não linear, que a gente tem um nó chamado raiz, que sempre parte dele. Neste nó raiz, a gente armazena uma informação, e a partir dessa informação eu posso derivar vários caminhos e chegar a diferentes nós. Desses nós à frente, a gente pode derivar outros e assim por diante. Então, a árvore é muito utilizada, por exemplo, em inteligência artificial, onde você pode, em tempo de execução de um programa, determinar diferentes soluções para resolver um problema. Então, mapeia-se na memória, através de uma árvore, diferentes soluções, para depois a gente determinar qual seria a mais viável. Bom? Então, a árvore, ela tem a característica de ter um nó. Começa-se de um nó raiz, né? Sempre de um nó raiz, que vai diversificando. Cada nó a gente chama de pai. A partir desse nó pai, a gente pode derivar os nós filhos. Então, todo pai pode ter vários filhos, porém, cada filho, voltando para trás na árvore, só pode ter um pai, tá? Isso diferencia a árvore da estrutura do grafo, porque o grafo, um nó pode ter vários filhos, a ideia, né? E um filho poderia voltar para vários pais, tá? Essa é a estrutura grafo. A árvore, então, é um pai, vários filhos, um filho só volta para um pai. O tipo de árvore que a gente vai falar hoje é um mais específico chamado árvore binária. Então, como já está dizendo, binária, 2. A gente tem uma árvore onde um nó só pode ter 2 filhos no máximo, né? Nenhum, 1 ou 2, né? E, logicamente, um filho só teria um pai. A árvore, então, binária, a gente diz que a gente tem um nó filho para a direita e um outro nó filho para a esquerda. Com a árvore binária, a gente tem, então, diversas utilizações, lógico, mas uma das que a gente vai trabalhar hoje aqui é a árvore de busca binária. Então, a árvore de busca binária é um processo que a gente faz em cima dessa árvore binária, permitindo com que a gente armazene elementos dentro dela e possa, por exemplo, armazená-los de forma que eu conseguiria obtê-los em ordem crescente, em ordem decrescente, fazer uma pesquisa para verificar se um determinado elemento está armazenado lá dentro, tá? Mas no finalzinho da nossa aula eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso daí e a diferenciação, então, de por exemplo, uma lista onde eu poderia ter vários elementos sequenciais, onde para eu determinar se um determinado elemento existe naquela lista, eu teria que sequencialmente percorrer todos eles para, às vezes, chegar lá no fim da lista e determinar que ele não existe. Numa árvore, a gente pode, num tempo muito menor, determinar se esse elemento existe ou não existe, tá bom? Isso utilizando esse processo da árvore de busca binária. Aqui nós temos uma struct que determina qual seria a forma de cada nó dessa árvore. Ou então, como a gente vai trabalhar, ela não é não linear, a gente tem que trabalhar ela em forma de alocação dinâmica de memória. Então, a cada vez que a gente inserir um elemento dentro dessa árvore, eu preciso alocar um espaço de memória e construir um nó naquele endereço, colocando esses valores que estão aqui, que seria essa struct que está aqui. Então, por exemplo, se ela fosse para armazenar números inteiros, nós poderíamos ter aqui um item chamado elemento, que seria inteiro, e sempre teria que ter 3 endereços, tá?
o endereço do pai deste nó, quer dizer, aonde na memória está o pai dele, a gente armazenaria aqui esse endereço, o endereço do filho direito, tá? Desceria para o lado direito da árvore, e o endereço do filho esquerdo deste nó, tá bom? Então, ou seja, se um determinado nó eu tiver esses dados aqui, esses endereços, eu consigo percorrer essa árvore para a direita, para a esquerda, voltar para trás, assim por diante. Lembrando que se, por exemplo, eu não tiver um filho direito ou um filho esquerdo, a gente armazenaria o item null, N-U-L-L, simbolizando não existe nenhum endereço específico. Então, ali a gente sabe que está terminando alguma coisa. Bem, fechando aqui a nossa estrutura, né, a struct árvore bin, foi um nome que eu dei para ela, a gente declarou uma variável ponteira chamada raiz, que ela é do tipo struct árvore bin, tá? Ou seja, esse daqui é um endereço de memória do primeiro nó da nossa árvore. Então, se eu souber onde começa essa árvore, né, que vai estar armazenada aqui nesse endereço, eu consigo, a partir de lá, procurando os fios daquele nó e caminhando por essa árvore e voltando para trás. Então, sempre que eu chegar no nó raiz, né, eu sei que ele é um nó raiz porque ele nunca tem pai. Então, ele é o nó primeiro, tá? Todos os demais nós, pelo menos o pai tem que ter, porque é você voltando para trás na árvore. Um exercício que a gente trabalha, então, para fazer, exemplificar essa estrutura da árvore binária, seria desenhando uma árvore, né, onde eu poderia estar colocando esses elementos lá e, a partir dessa árvore, mostrar como cada nó dessa árvore estaria alocados os valores. Então, eu fiz aqui uma tabela, por exemplo, onde nessa ordem aqui, são os nós que eu quero criar, colocando cada um desses valores aqui como elementos, que seria esse item que está aqui em cima. Aqui eu teria que preencher, por exemplo, o nó que vai ter o elemento 14, qual o endereço do pai dele, do filho direito, do filho esquerdo. Depois o nó que tiver o número 8, qual o endereço do pai dele, do filho direito, do esquerdo e assim por diante. Para eu saber o que eu vou preencher aqui, primeiro eu tenho que desenhar essa árvore, tá? Então, nós vamos usar o processo de árvore de busca binária, desenharmos como vai ficar essa árvore, aí sim a gente tem condições de preencher o resto da tabela. Lembrando que essa coluna que está aqui simbolizaria, por exemplo, cada vez que eu quisesse armazenar um determinado item num novo nó, eu ganharia daquela função malloc, que é a função na linguagem C que me permite alocar um espaço de memória em tempo de execução para armazenar alguma coisa. Na linguagem Java, a gente teria a função new, N-E-W, que vocês usavam em orientação objeto. O new também permite, em tempo de execução, que a gente aloque o espaço de memória para guardar alguma coisa. Então, em Java, a gente poderia estar fazendo isso daí também, bom? Então, eu exemplifiquei aqui, ó, como se fossem esses endereços que essa função me devolveu, né? Como dizendo, nesse espaço de memória, você pode estar criando um nó que tem esses itens que estão aqui. Então, a gente primeiro vai começar o processo desenhando a nossa árvore aqui do lado. Então, vamos lá. Aqui está a ordem que eu quero colocar alguma coisa. Então, esse aqui seria a nossa primeira inserção. Minha árvore está vazia, né? Vou criar meu primeiro nó. Foi informado que eu quero armazenar o elemento de valor 14 e foi me fornecido o endereço 100, tá? Esses endereços aqui, depois a gente vai usar só para colocar aqui na tabela. Para desenhar a árvore, a gente usaria apenas os elementos para saber onde cada nó ficaria nessa árvore. Então, como ele é o primeiro valor que a gente vai inserir, ele é o nosso nó raiz. Então, vamos lá. Tá? Criei o nosso nozinho primeiro, tá ele sozinho lá. Próximo elemento é um 8. Então, a nossa árvore de busca binária, como é que funciona? Tudo isso está lá na apostilinha, tá bom? Sempre a gente começa pelo nó raiz e vai caminhando para essa árvore para determinar em que ponto eu vou colocar esse novo nó. A gente vai para a direita, sempre que o elemento que eu quiser colocar for maior que o que estiver naquele nó, e vamos para a esquerda quando ele for menor. Então, no caso agora, eu quero armazenar o número 8, tá?
Então eu venho aqui no nó raiz, começo por aqui, porque é o primeiro endereço que eu tenho, é ali que eu sei que a árvore começa, e eu comparo esse 8 com o valor que está lá dentro. Então, 8 é menor que o 14. Se é menor, significa que esse nó tem que ficar do lado esquerdo deste nó 14. Como não existe ninguém aqui, eu vou criá-lo do lado de cá. Está lá o número 8. Próximo nó que eu vou ter que colocar seria para armazenar o número 17. Então, novamente, começamos pelo nó raiz, que é o 14, comparamos este 17 com o valor que está lá. 17, no caso, ele é maior que o 14. Se ele é maior que o 14, ele vai ter que ficar para o lado direito deste 14. Então, vamos lá. Tá? Então, 17 ficaria do lado direito do 14. Próximo nó que eu quero armazenar seria para colocar o número 10. Então, onde esse 10 vai ficar na árvore? Começamos novamente pelo 14. O 10, ele é o quê? Menor que o 14, então ele deve ficar do lado esquerdo dele. Eu vindo para o lado esquerdo, eu encontrei um número 8, então existe alguém na árvore, eu vou percorrendo ela, tá? Então, este 10, comparando com o 8, ele é maior. Se ele é maior, ele deve ficar do lado direito deste 8. Então, vamos criar um do lado de cá. Pronto, temos um 10 aqui. Próximo nó é para armazenar o número 19. Então, novamente, o 19 ele é maior que o 14. Então, ele vai para o lado direito do 14. Indo para o lado direito, eu encontrei um 17. Compara esse 19 com o 17. O 19 é maior que o 17, então ele tem que ficar para o lado direito dele. Como não tem ninguém, vamos criar um local para esse 19. Próximo nó que eu vou criar é para colocar o valor 6. Então, novamente, começando da raiz. O 6, ele é menor que o 14, então vamos para o lado esquerdo, encontrei o 8. Comparo o 6 com o 8. O 6 é menor que o 8, então ele tem que ir para o lado esquerdo desse 8. Como não existe ninguém, já posso criar um nó para ele. Então, lembrando que todo nó novo que eu crio, ele vai ficar numa ponta da árvore. Eu tenho que percorrer essa árvore para ver em que local esse nó vai ficar. Bom, o próximo nó que eu vou criar é para colocar um valor 15, que é o valor na minha sequência aqui. Então, 15, comparando de novo com a raiz. O 15 ele é maior que o 14, eu vou para a direita, cheguei aqui, encontrei o 17, mas o 15 é menor que o 17, então ele tem que vir para a esquerda. Ah, então, colocamos o 15 lá. Próximo aqui, temos um 9. Comparando novamente, o 9 é menor que o 14, vamos para a esquerda do 14, cheguei aqui, encontrei um 8. O 9 é maior que o 8, então vamos para a direita do 8. Indo para a direita do 8, eu encontrei o 10. Aí eu comparo o 9 com esse 10. Esse 9 é menor que o 10, então eu tenho que ir para a esquerda deste 10. Então, colocamos um 9 aqui. E a última inserção que a gente pretende fazer aqui é um valor chamado, um valor 16. Então, novamente, começa-se da raiz. O 16, ele é maior que o 14, vamos para a direita, encontrei o 17, mas o 16 é menor que o 17, então vamos para a esquerda dele. Para a esquerda dele encontrei um 15. O 16 comparado com o 15, aquele 16 é maior que o 15, então vamos para a direita desse 15. Como não tem nada, podemos criar alguém aqui. E acabar nos suas inserções. Qualquer outros valores que a gente diversa, a gente vai sempre, então, começa-se da raiz, compara-se com o valor. Se ele for maior, vou para a direita deste nó, se ele for menor, eu vou para a esquerda desse nó. Cada nó a gente fala sempre a mesma coisa. Vou para a direita, se for maior, vou para a esquerda, se for menor. E vai se caminhando pela árvore. Até que eu chegue num ponto, não tenha ninguém, eu crio esse nó nesse lugar, né? Ganho um endereço de memória, coloco ele lá e crio todo aquele nó com seus endereços bonitinhos para ele ficar preso, né, nessa árvore. Então, se a gente olhar aqui, ó,
todos aqueles elementos que estão aqui, foi criada uma árvore desse tipo, tá? Ó, se a gente comparar aqui do lado da raiz 14, todos os elementos que estão para cá são realmente menores que ele, os que estão pro lado de cá do 14 são todos maiores que ele, em cada nó também, ó, no 8 aqui, ó, esse é menor, esse já é maior, nesse daqui, ó, ele é menor, não tem ninguém maior e assim por diante. Então, nós temos nós aqui com 2 filhos, né, um para a esquerda e um para a direita, temos nós sem filhos, temos nós com um filho apenas, tá? No caso desses aqui eu tenho só um filho do lado esquerdo, não tem ninguém do direito. Esse já é um nó que só tem alguém filho do lado direito, não tem ninguém do esquerdo. Possivelmente, se a gente colocasse vários outros valores, a gente fosse abrindo mais a nossa árvore e fosse criando. Bom, isso daqui permite que se eu precisar colocar os meus valores em ordem crescente, uma vez que aqui eles não estão, a ideia da árvore faz com que a gente coloque isso em ordem crescente, tá? Eu consigo, por exemplo, a partir de uma busca chamada esquerda, raiz, direita, tá? Percorrer toda essa árvore e conseguir os valores na ordem crescente. Por exemplo, mais à esquerda que eu tenho aqui é o meu número 6. Eu vou para o 6, que é a esquerda, a raiz é o 8, então vai 6, 8, 10, 6, 8, 9, 10, 14, depois começaria por 15, 16, 17, 19. Eu consegui colocar todos os meus números em ordem crescente. É um processo que a gente faz de busca, existe um algoritmo para isso. Eu consigo eles em ordem crescente, consigo voltando da direita, mais da direita possível para trás, colocá-los em ordem esquerda, tá bom? A outra ideia que eu falei para vocês também de pesquisar para ver se um número não existe. Se eu tivesse todos esses valores aqui guardados numa estrutura lista, por exemplo, né? Não necessariamente em ordem crescente, mas desse jeito que está aqui. Se eu quisesse procurar para ver se o número 20 existia aqui, tá? Numa lista, eu teria que comparar todos esses números que estão aqui para quando acabasse a lista eu falar, ó, realmente o 20 não existe. Na estrutura da árvore, eu determino que o número 20 não existe muito mais rápido. Por quê? Porque eu começaria pesquisando aqui em cima, comparando com o valor 14, por exemplo, o 20, se ele existir na árvore, onde ele deveria de estar? À direita deste 14, porque o 20 é maior. Então, eu viria para a direita e encontraria quem? O número 17, tá bom? Compararia o 20 com o 17, o 20 seria maior que o 17, então vamos para a direita desse 17. Vou para a direita, achei um 19. O 20 seria maior ainda que esse 19, então eu também deveria ir para a direita dele. Vindo para a direita desse 19 não existe ninguém. Então, em 3 comparações, eu determinei que o número 20 não existe neste conjunto de elementos, tá? Porque uma vez que eu cheguei aqui, o 20 já era maior que o 14, eu vim para o lado direito, eu fiz com que tudo que existisse no lado esquerdo deste 14 não precisasse ser pesquisado, porque ele era menor. Quando eu cheguei nesse 17 aqui, que eu comparei o 20 também, que eu resolvi para o lado direito, porque ele era maior, tudo que existia do lado esquerdo dele não houve necessidade de ser comparado, porque eram menores. Então você começa a ir por um caminho e abandona todos os outros elementos que estão do outro caminho, porque não tem nada a ver com o que você está comparando. Tá bom? Então, em 3 comparações eu cheguei à conclusão que ele não existia. Tá? Diferente de uma lista que eu tivesse que comparar com todos eles. Numa quantidade pequena de elementos, não faz muita diferença, mas se a gente tivesse uns 1000 elementos armazenados numa lista, né, por exemplo, em memória, eles não estivessem classificados e um número não existe, eu teria que fazer 1000 pesquisas para chegar à conclusão que o número não existe. Numa árvore, dependendo de como ela tiver o desenho e o valor que eu estou procurando, num conjunto de comparações muito pequeno, eu chego à conclusão que o número não existe. Bom, então essa é uma das utilidades que a gente tem na árvore binária, tá? Pesquisar um valor, tá? Não precisando me preocupar com colocar em ordem crescente nada, espalho eles assim. E também para a gente conseguir colocar os valores em ordem crescente ou decrescente de uma maneira mais fácil. Agora, o que está faltando aqui? Então, já desenhamos a nossa árvore, ou seja, dados esses elementos, a minha árvore em memória, né, estaria dessa maneira, ou seja, cada elemento ligado com o outro, com seus pais e seus filhos. E agora eu precisaria aqui nessa tabela voltar para dizer como cada nó, né,
cada valorzinho desses daqui, como estaria preenchido o resto dos dados que fazem parte da estrutura. Ou seja, cada um, qual é o seu endereço de pai, do seu filho direito, do seu filho esquerdo. Tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. Vamos começar pelo 14, que é esse daqui que é a raiz, né? Qual seria o endereço do pai dele? Então, como eu tinha comentado no começo, raiz, o nó raiz é sempre um nó que a gente sabe que ele é o raiz porque ele não tem pai. Ou seja, se eu voltar para trás pelos endereços, eu bato aqui nele, ele não tem pai, eu sei que a árvore cheguei no topo dela, né? Então, aqui estaria escrito no, tá? Quem é o filho direito do 14? No nosso desenho aqui, o filho direito do 14 é o número 17. Esse 17, ele está aqui, ó. Ele foi armazenado na memória, começando no endereço 300. Então, eu vou colocar esse 300 aqui. Bom, o filho esquerdo do 14. Quem é o filho do 14 aqui? É o 8. Bom, é o 8 que foi armazenado no endereço 200. Lembrando que quando a gente só criou o 14, todo mundo aqui era nulo. A partir do momento que eu criei alguém depois, né, que eu amarrei, liguei ele na árvore, eu tenho que voltar para o nó pai e acertar os endereços para saber para onde eu volto para trás, tá? Tenho sempre ir para frente ou para trás e fazer essas amarrações para que exista realmente essas ligações aqui. Voltando agora na sequência, o nó 8, como é que estaria na memória? O nó 8 é esse daqui. Quem é o pai do 8? O pai do 8 é o 14, tá? O 14 foi armazenado no endereço 100 de memória. Então, vamos colocar aqui que o pai do 8 está no endereço 100. Quem é o filho direito do 8? Filho direito do 8 é o 10. O 10, ó, foi armazenado no endereço 400. Então, aqui. Filho esquerdo do 8 é o 6, que está aqui, que foi armazenado no endereço 600 de memória. O 17 está aqui. Quem é o pai do 17? É o 14, que estava no endereço 100 de memória também. Filho direito dele é o 19, que está no endereço 500. O filho esquerdo do 17 é o 15, endereço 700. O valor 10 aqui. O 10 está neste nó aqui, cujo pai é o 8, é onde eu volto para trás. O 8, ó, está no endereço 200. O filho direito dele não existe, tá? Até o momento. Então, até o momento estaria nulo. Ou seja, se eu vier criar alguém aqui, filho direito, o que vai acontecer? Eu tenho que voltar neste 10, que é o pai dele, no lugar um filho direito, eu tiro essa palavrinha nulo e coloco o endereço desse novo elemento que estaria aqui embaixo. Bom, filho esquerdo do 10 é o 9, o 9 está no endereço 800. O 19 está aqui, ó, o pai dele é o 17, está no endereço 300. O 19 não tem filho direito, não tem filho esquerdo. Então, até o momento, este nó está com nulo e nulo. O 6 está aqui. O pai dele é o 8, que está no endereço 200 de memória. E o 6 também não tem filhos até o momento. Então, se eu fosse olhar na memória neste pedaço, estaria nulo e nulo escrito aqui. O 15 está aqui, o pai dele é o 17, que está no endereço 300 de memória. O 15 tem filho direito, que é o 16, 900. Mas não tem filho esquerdo, então, nulo. O 9, tá aqui o 9, o pai dele é o 10. O 10 está no endereço 400. O 10, não, o 9, né? Estamos no 9. O 9 não tem filho direito, não tem filho esquerdo. Então, nulo e nulo também. O 16 está aqui. O pai dele é o 15. O
15 está no endereço 700. E ele também não tem filhos. Nu e nu. Então, se eu, na minha memória, eu tivesse esses elementos aqui, o que estaria armazenado realmente seriam esses dados que estão aqui, tá? Ou seja, de um determinado nó, se eu quiser voltar para trás, eu vou para um determinado endereço, se eu quiser ir para frente, para a esquerda ou para a direita, eu vou para um determinado endereço. Encontrando a palavrinha nu, eu sei que eu cheguei numa ponta da árvore, eu posso voltar para trás, dependendo do que eu estou fazendo nessa árvore. Bom, então esse aqui é um tipo de exercício que vocês vão ter que fazer para a atividade de hoje, tá? Eu vou colocar uma tabela desse tipo aqui, colocando endereço de alocação, alguns valores de elementos. Vocês vão ter que desenhar a árvore para mim, tá? Alguma coisa assim, e depois preencher os dados aqui na tabela. Bom, então, se eu não tiver essa árvore, eu não tenho como desenhar, porque eu preciso saber quem está em cada local da nossa árvore. E com isso nós terminamos, tá? O assunto da árvore de busca binária. Muito obrigada.